são os sinais de dificuldades de aprendizagem em sala de aula e como podemos efetivamente intervir? Descubra estratégias essenciais nessa palestra. E hoje temos o privilégio de contar com o professor Gustavo Taylor, especialista em educação especial, e ele nos guiará na identificação de sinais como frustrações dos alunos, desinteresse, falta de progresso acadêmico e comportamentos atípicos, e discutirá com a gente abordagens práticas para enfrentar esses desafios. Inscreva-se e ative as notificações para mais conteúdo valioso sobre educação especial. Professor Gustavo Taylor, a sala é sua. Eu sou o professor Gustavo França, vou estar aqui com vocês hoje nessa jornada de dificuldades de aprendizagem, conversando com vocês, batendo um papo com vocês sobre o processo de identificação dessas dificuldades na escola, o entendimento da família acerca dessas dificuldades de aprendizagem, e nós vamos falar também sobre a estimulação cognitiva nos transtornos globais do desenvolvimento. Bom, para vocês me conhecerem um pouquinho, eu sou mestre em educação, tá? As minhas especializações são na área da psicopedagogia, da psicanálise, da psicopatologia, né? E também aí para a área do desenvolvimento humano e do desenvolvimento infantil. Eu estou aqui no Grupo Rema faz uns aninhos já, deve fazer uns 3, 4 anos, né? Trabalhando na pós-graduação, né? Principalmente ali na pós-graduação em psicopedagogia, né? Na pós-graduação em neuropsicopedagogia, certo? Bom, então, vamos conversar um pouquinho sobre o nosso primeiro assunto de hoje, né, pessoal? Que é acerca das dificuldades de aprendizagem e o seu processo de identificação na escola. Bom, pessoal, eu queria perguntar para vocês o seguinte: vocês sabem qual que é a diferença de dificuldade de aprendizagem para transtorno de aprendizagem? Queria saber. Vocês já ouviram falar? Ainda não? Enquanto isso, eu vou deixar aqui para vocês na tela os meus contatos, tá? Para a gente bater um papo aí no futuro. Tem o meu e-mail, tem o Instagram também, né? Eu sempre estou lá conversando com vocês, né? Já aproveitem, quem já está aí, né? Já aproveita para seguir também, né? Que é o @psigustavofranca. E vamos lá, dificuldades versus transtorno de aprendizagem. Professor Gustavo, mas na escola, o que costuma se apresentar mais? Dificuldades ou transtornos? As duas coisas. O que vai diferenciar a dificuldade do transtorno é que o transtorno ele vai precisar de um diagnóstico adequado. E geralmente um diagnóstico por uma equipe multiprofissional. Opa, tem um termo novo aí. Equipe multiprofissional ou equipe multidisciplinar. Professor, o que compõe essa equipe multidisciplinar ou multiprofissional? Nós temos lá o profissional psicopedagogo, o profissional neuropsicopedagogo, o profissional psicomotricista, o profissional de terapia ocupacional, o profissional neurologista, o profissional psicólogo, em alguns casos, o profissional nutricionista. Por que, professor Gustavo, profissional nutricionista? A criança com TEA, por exemplo, em alguns casos, apresentam seletividades alimentares. E essas seletividades alimentares precisam ser acompanhadas de forma muito próxima por esse profissional de nutrição, justamente para poder aí fazer a reposição vitamínica, né, ver estratégias adequadas para melhorar essa seletividade alimentar. Mas, professor, o que isso tem a ver com a escola? Depois do processo diagnóstico, essa criança, ela precisará, se já não estiver, ter um atendimento educacional especializado. E a legislação garante isso. Quem é da área da educação conhece muito bem a Lei das Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 93/94 de 1996.
que tem um capítulo específico que fala que é dever do Estado oferecer o atendimento educacional especializado para as crianças com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Mas nós vamos chegar lá. Então, vejam bem, o que são as dificuldades? Dificuldades, pessoal, é algo passageiro, é algo transitório. Com as intervenções adequadas, sejam elas psicológicas, psicopedagógicas, fonoaudiológicas ou ocupacionais, essas dificuldades elas vão ser sanadas, ok? Por exemplo, uma criança que tem dificuldade na leitura. Mas essa dificuldade na leitura, ela é em virtude, por exemplo, de uma metodologia inadequada do professor, de um currículo inadequado da escola, por um problema emocional que essa criança está passando, por dificuldades financeiras. Eu tive uma professora, um certo tempo atrás, na pós-graduação de psicopedagogia, que ela dizia assim: pessoal, criança com fome desnutrida não aprende, criança com sono não aprende, criança que não recebe carinho não aprende, e criança que não é estimulada também não aprende. Então, percebam, as dificuldades de aprendizagem, geralmente, elas acontecem por motivos externos à criança, certo? O que são motivos externos? Aquilo que, em muitos momentos, independe dela. Ou seja, currículo da escola, que é um currículo, às vezes, muito fraco, a didática e a metodologia do professor, a gestão da escola, problemas familiares. E aí, quando eu digo problemas familiares, pode ser separação dos pais, brigas constantes, famílias que são usuárias de álcool e outras substâncias, criança, a família que não estimula essa criança para os estudos, a própria dificuldade financeira, tudo isso, pessoal, vai impactar o nosso trabalho na escola. Por que isso? Eu sempre digo que a escola, ela é um micromundo dentro de um mundo maior. A escola, ela sofre reflexos diretos da sociedade. Então, se a sociedade está, em alguns momentos, perecendo, a escola também perecerá. Um professor, por exemplo, que vai dar aula e não está muito bem naqueles dias ali, está passando problemas pessoais, isso vai impactar na aprendizagem da criança, né? Então, observem, a dificuldade ela é passageira. Se eu formar este professor, se eu, enquanto coordenador pedagógico, gestor escolar, né, enquanto núcleo de educação, oferecer formações continuadas a nível de qualificação, capacitação, pós-graduação para esse professor, eu vou conseguir fazer o quê? Melhorar a didática, melhorar a metodologia. Se eu, enquanto núcleo de educação, melhorar o currículo, isso também já vai ser resolvido, já tem um impacto diferente na aprendizagem da criança. E por que eu pego muito no currículo? Uma criança com altas habilidades. Vocês conhecem essa terminologia? Altas habilidades, superdotação? Crianças com altas habilidades e superdotação, em muitos casos, precisam do que nós chamamos de enriquecimento curricular. Ou seja, o currículo dessa criança precisa ser adaptado, precisa ser melhorado, precisa ser enriquecido. Por quê? O currículo comum já não mais dá conta de chamar a atenção dessa criança. E se esse currículo não for enriquecido com um conteúdo mais avançado, questões e atividades mais chamativas, essa criança perderá o interesse. E, em grande parte, vai acontecer o processo inverso. A dificuldade vai se instalar, o rendimento dessa criança vai piorar, vai cair, e essa criança, por exemplo, tem grande possibilidade até mesmo de evadir da escola. Então, a questão das dificuldades de aprendizagem precisam ser levadas a sério. Nós temos também, pessoal, o que nós chamamos aí de ansiedade para os estudos, né? Esse termo surgiu lá da matemática.
Como assim, professor Gustavo, da matemática? No passado, nós tínhamos o que nós chamávamos, eu não gosto desse termo, mas eu vou precisar falar com vocês porque está na literatura, fracasso escolar. O estudo das dificuldades de aprendizagem e dos transtornos de aprendizagem, transtornos do neurodesenvolvimento, surgiram principalmente com os estudos do fracasso escolar. E isso eu estou falando há 80, 90, 100, 120 anos, 200 anos atrás. Por que isso, pessoal? Observou-se que a cada ano que passava, o rendimento da criança caía, a cada ano que passava, os professores não davam conta de sanar, de ensinar, era muito aquele pensamento de preciso vencer o conteúdo, preciso vencer o conteúdo, preciso vencer o conteúdo, e a aprendizagem em muitos momentos era deixada de lado. E aí, né, surgiu a neurologia, o trabalho da psicologia, o trabalho da pedagogia e da psicologia em conjunto para conseguir estudar o que estava acontecendo com a educação, que as crianças não estavam avançando na aprendizagem, pelo contrário, só estavam regredindo. E aí surgiram os primeiros centros médicos pedagógicos, tá? Esses centros médicos pedagógicos, eles eram lugares especializados onde as famílias levavam essas crianças para fazer uma consulta médico-pedagógica para tentar entender o que estava acontecendo. O que acontece, pessoal? Nesse período, ainda estava se baseado muito na questão dos testes psicométricos, tá? O que são os testes psicométricos? São aqueles instrumentos que buscavam medir a inteligência das crianças. Medir o que a gente chamava de QI, quociente de inteligência. Só que aí a gente se esbarrava em uma outra questão. A criança que não conseguia ir bem nos testes de QI, elas eram diagnosticadas em muitos momentos com deficiência intelectual, que naquela época chamava-se de deficiência mental, certo? E aí acontecia, pessoal, muitos diagnósticos incorretos, porque não se levava em consideração os aspectos sociais, psicológicos e emocionais da aprendizagem. Levava-se só em consideração o desempenho que a criança teve no teste. Teve desempenho bom, não tem diagnóstico nenhum. Não teve desempenho bom, era diagnosticado em grandes partes, em grande momento, com a deficiência aí intelectual. O que, por sua vez, gerou aí o surgimento de outras literaturas, outras legislações, como, por exemplo, da própria educação especial, das classes especiais, né? O que, querendo ou não, teve aí um impulsionamento para o trabalho e para o surgimento da modalidade de educação especial de forma transversal ao ensino, certo? Então, vejam, o estudo das dificuldades dos transtornos surgiram por aí. Ok, professor, você falou demais sobre dificuldade de aprendizagem. E os transtornos? Me conta, como é que tá isso aí? Gente, os transtornos de aprendizagem ou transtornos do neurodesenvolvimento, eles são orgânicos. Como assim, professor Gustavo, orgânicos? Eles são de nascença, eles são congênitos. A criança nasce com esse transtorno. E nós já temos estudos que buscam mostrar a questão da hereditariedade dos transtornos. E aí não só do neurodesenvolvimento, mas transtornos depressivos, transtornos ansiosos, transtorno do espectro da esquizofrenia, né? Então, pensem, se nós temos uma questão que os transtornos têm grande possibilidade de serem herdados, de uma questão genética, de uma questão hereditária, quando a gente vai fazer aí, por exemplo, uma anamnese, seja com a família lá na escola ou seja na clínica psicopedagógica, uma das principais perguntas que a gente precisa fazer é: tem alguém na família que tem dificuldade de aprendizagem ou alguma questão assim? Vocês vão perceber que em grande parte vai existir alguém, um tio, um primo, que possui dificuldade de aprendizagem, que recebeu o diagnóstico recente, né?
e a gente costuma partir por aí ou daí para a gente conseguir fazer um estudo, fazer uma intervenção adequada. Eu sempre digo, para eu conseguir identificar as dificuldades, trabalhar sobre as dificuldades, eu tenho que ir de cima para baixo. Como assim, professor Gustavo? Eu tenho que investigar a família, eu tenho que entender o sistema familiar, a sistemática da família, se esses pais, qual que é o nível, qual que é o grau de instrução, qual que é o grau de estudo, qual que é a profissão, se passa dificuldade financeira, se não passa, para depois chegar na criança. Certo, pessoal? Então, é um sistema complexo. Professor, ok. Já que a gente já sabe que os transtornos eles são orgânicos, são hereditários, são de nascença, né? Mas aonde que eu descubro, né? Onde que eu pesquiso quais são os principais transtornos que existem, né, pessoal? Nós temos o DSM-5, mas nós já vamos chegar lá, tá? Só que antes de a gente chegar no DSM-5, nós temos as dimensões da não aprendizagem, que aí eu coloquei aqui para vocês, que são 3. Olha só, a dimensão biológica, a dimensão sociocultural e a dimensão psicoafetiva. O que é isso? A dimensão biológica é aquela dimensão orgânica, aquela dimensão do corpo, aquela dimensão do funcionamento adequado da minha parte biológica do ser. Certo? A parte sociocultural é aquela parte que envolve a sociedade, aquela parte que envolve o outro, aquela parte que envolve a comunicação com o outro, a interação, a mediação, o convívio com os pares, certo? E nessa questão da dimensão sociocultural, né, nós podemos observar principalmente a questão da aprendizagem por pares, que inclusive é uma metodologia, né? Uma metodologia ativa, certo, pessoal? Ou pair instruction, certo? Depois, nós temos ali a dimensão psicoafetiva. Essa dimensão psicoafetiva, ela vai envolver a dimensão familiar, a dimensão emocional, a dimensão psicológica. E aí, na dimensão psicológica, nós temos que nos ater a algumas questões. Por exemplo, como que está a atenção dessa criança? Como que está a linguagem dessa criança? Como que está a percepção dessa criança? O raciocínio lógico, como que está? A memória, a função do planejamento dessa criança, o controle inibitório. É uma criança insegura? É uma criança ansiosa? É uma criança que apresenta muitos medos, muitas fobias? Tudo isso, pessoal, nós precisamos levar em consideração para a identificação das dificuldades de aprendizagem ou até mesmo de um possível transtorno, mesmo que não sejamos nós, professores, quem fará o diagnóstico, mas a equipe de psicopedagogia da clínica, a equipe neuropsicopedagógica, a equipe neurológica, né, que nós iremos encaminhar essa criança, elas nos solicitará um relatório para embasar o trabalho da clínica. E quem escreverá esse relatório somos nós, professores, daquilo que a gente observa da criança e do seu desempenho escolar. Por isso que, para eu identificar as dificuldades de aprendizagem do meu estudante, eu preciso conhecê-lo mais de perto, certo? Eu preciso conhecer quais são os seus estilos de aprendizagem. Ai, Gustavo, mas isso é muito complicado, mas precisa ser feito, né? Gente, de que forma que o meu aluno aprende? De que forma que a cabecinha dele funciona? De que forma que o cérebro dele funciona? E aí nós temos os estudos da neurociência, nós temos os estudos do Alexander Luria, né, que é o pai da neuropsicologia, que vai nos mostrar
como que essas funções psicológicas estão em funcionamento ao mesmo tempo. Nós precisamos a cada vez mais estudarmos. A cada ano surge uma síndrome nova, um transtorno novo, surge uma condição nova, e nós, professores, não podemos ficar para trás. Digo professores porque também eu estou lá na escola, estou no chão da escola e também trabalho na clínica diariamente com avaliação psicopedagógica, avaliação psicológica. Então, eu tenho a visão dos dois lados. E são dois lados que são extremamente opostos, mas que se complementam. O trabalho do professor, o trabalho da escola, no diagnóstico das dificuldades de aprendizagem, no diagnóstico dos transtornos de aprendizagem é fundamental. Para vocês terem uma ideia, eu só fecho o meu relatório clínico da avaliação psicopedagógica da criança se eu já tiver recebido o relatório de desempenho escolar, o relatório de observações dos professores que trabalham com essa criança. Porque dessa forma eu consigo me sentir mais seguro. Seguindo aqui, depois das dimensões, nós temos, pessoal, a questão ali do DSM que eu falei com vocês. Eu vou dar aqui uma pausinha no slide só para a gente conversar um pouquinho de forma mais aproximada sobre o DSM, que é um assunto muito importante. O DSM, ele é um livro, ele é um manual que foi escrito pela Associação Americana de Psiquiatria, tá? Ah, professor, mas por que eu preciso conhecer o manual, né, que foi escrito por psiquiatra? Eu não sou médico. Gente, mas neste manual está está todos os transtornos psicológicos, transtornos mentais catalogados. E além disso, está também todos os critérios para a gente fazer o diagnóstico, né? Todas as comorbidades, está toda a prevalência. Como assim, Gustavo, prevalência? Se acontece mais no sexo masculino, se acontece mais no sexo feminino. Tudo isso, pessoal, o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais nos mostra. Por isso que nós precisamos conhecê-lo. Lá tem a questão dos transtornos ansiosos, esquizofrênicos, né, da depressão maior, do toque, dos transtornos motores, né? Então, assim, é por ali que a gente tem que se orientar. Ali a gente conhece todos os sintomas que podem se apresentar em possíveis dificuldades de aprendizagem. Ou outras também, né? Porque tem crianças que elas possuem uma dificuldade de aprendizagem, mas é secundária. Como assim secundária? Talvez a dificuldade dela é em virtude de uma ansiedade. Eu tive um aluno uma vez que ele tinha TOC. Vocês já ouviram falar do TOC? Que é o transtorno obsessivo compulsivo. E o toque dele, gente, era de ficar puxando o cabelo, arrancando fios de cabelo. Ele tinha um cabelo maiorzinho, eu ficava puxando. E ele ficava a aula inteira, ele não conseguia se concentrar. E por que isso acontecia? Era um transtorno obsessivo compulsivo. Ele fazia isso, o ato de puxar o cabelo, justamente para ele poder tentar se autorregular, para ele poder tentar controlar a ansiedade. E com isso, a aprendizagem dele não avançava. Não avançava. Qual que foi a conduta correta? Encaminhar para um profissional psicólogo, encaminhar para um profissional psiquiatra para poder fazer uma intervenção psicológica para esses sintomas diminuírem, essa criança se sentir melhor com ela mesma, e aí, na sequência, ela conseguir avançar na aprendizagem. Vocês conseguem perceber que uma coisa está atrelada à outra? A dimensão psicológica está atrelada à dimensão da aprendizagem, a dimensão da aprendizagem está atrelada à dimensão afetiva, e isso gera uma teia de relações, é sistêmico,
certo? Aqui, nessa tela, nós temos uma terminologia que eu acabei falando com vocês, mas que nós precisamos explicar um pouquinho melhor. Nós temos ali, pessoal, a palavra neurodesenvolvimento. O que é neurodesenvolvimento, Gustavo? E por que essa palavra aparece? Quando nós falamos transtornos do neurodesenvolvimento, significa que são possíveis transtornos, né, que vão aparecer principalmente no período da infância e vai se desenvolvendo ao longo do crescimento dessa criança, né? Então, observem o seguinte: neuro vem de neurologia, desenvolvimento vem de crescimento. E esse crescimento é o crescimento motor, crescimento cognitivo, crescimento psicológico. Então, quando eu digo que são transtornos do neurodesenvolvimento, quer dizer que são possíveis, vou usar essa palavra, mas eu não gosto muito, possíveis psicopatologias que vão acometer essa criança e que vai impactar de alguma forma o seu desenvolvimento. Certo, pessoal? E aí, nós nos baseamos principalmente nos estudos do desenvolvimento humano, para entender como que se dá esse crescimento motor, esse crescimento físico, esse crescimento cognitivo e psicológico. Nós precisamos entender como tudo isso funciona ao mesmo tempo. Ah, prof, mas eu sou só psicomotricista. Só não. A gente precisa entender, dentro da psicomotricidade, qual é a forma com que essa criança se desenvolve cognitivamente e como esse cognitivo está impactando o movimento. Inclusive, não sei se vocês conhecem, tem uma área extremamente inovadora que se chama neuropsicomotricidade. A neuropsicomotricidade é um campo do estudo dentro da motricidade humana que vai buscar entender, por exemplo, como as funções psicológicas superiores e as regiões cerebrais impactam no movimento humano. Então, observem, quando eu falo sobre neurodesenvolvimento, eu preciso entender como que essa criança está se desenvolvendo, certo? Se esse desenvolvimento está transcorrendo de forma linear ou se está existindo algum empecilho, alguma barreira que está impedindo com que essa criança avance, certo? Ou que essa criança se desenvolva dentro ali daquelas possibilidades que ela possui, certo, pessoal? Falando em desenvolvimento, dentro das habilidades que ela possui, eu quero chamar a atenção de vocês para uma situação. Quando nós temos uma criança com autismo, com dislexia, com TDAH, com descalculia, com transtorno motor, com altas habilidades ou com deficiências na nossa sala de aula, nós precisamos realizarmos uma avaliação adaptada. Professor, então quer dizer que eu vou dar a mesma avaliação para todos os alunos? Não. A avaliação precisa ser na justa medida. Como assim na justa medida? Essa avaliação precisa ser de acordo com as habilidades que foram desenvolvidas naquele estudante. Um estudante com deficiência intelectual que está, por exemplo, no 5º ano, vocês precisam se fazer a seguinte pergunta: ele está acompanhando o conteúdo do 5º ano? Sim ou não? Se sim, como que eu vou realizar uma prova, uma avaliação, uma atividade, de forma com que ele consiga fazer dentro do repertório cognitivo, do repertório comportamental que ele já possui desenvolvido? Então, nós precisamos realizarmos essas perguntas, essas indagações, para a gente não cair em erro. Certo, pessoal? Então,
nós temos também esses aspectos aí do neurodesenvolvimento que nós precisamos também conhecer de forma mais aprofundada, certo? Vamos falar então sobre tipos de transtornos, que provavelmente vocês já devem conhecer, principalmente quem é professor, já deve ter aí tido algum estudante com alguma dessas condições. Vamos lá? Nós temos aqui o seguinte, ó. Cada um desses transtornos que está aparecendo aí para vocês, eles possuem, em alguns casos, algumas subdivisões ou critérios específicos, tá? E tudo isso a gente encontra no DSM-5. Façam pesquisas aí no Google rapidão, enquanto vocês me escutam. Digitem assim, ó, DSM-5, PDF. Vocês vão encontrar o manual completo da Associação Americana de Psiquiatria. Vou mostrar a capinha dele aqui para vocês já já. O primeiro transtorno, aliás, todos esses transtornos que vocês estão vendo aí na tela, eles são eles estão dentro do capítulo de transtornos do neurodesenvolvimento. Eu tive um professor na faculdade de psicologia que ele falava assim, ó, o DSM, pessoal, ele é como se fosse um guarda-chuva. Embaixo desse guarda-chuva, nós temos os capítulos. Um desses capítulos é o transtorno do neurodesenvolvimento. Dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, nós temos as suas subdivisões, que aí são transtornos da comunicação, transtornos de aprendizagem, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro do autismo, transtornos motores, transtorno do desenvolvimento intelectual e transtorno global do desenvolvimento, certo? Vamos falar primeiro sobre os transtornos da comunicação. Nós temos ali o seguinte, ó, dentro desse transtorno, nós temos transtorno da fala, transtorno da linguagem, transtorno da comunicação social, transtorno de fluência com início na infância. Dentro do transtorno de aprendizagem, nós temos o quê? Dislexia, descalculia, disgrafia e desortografia. Dentro do transtorno dentro do déficit de atenção e hiperatividade, nós temos os subtipos do TDAH, né, que é o tipo combinado, o tipo desatento, né, e o tipo hiperativo impulsivo. Dentro do transtorno do espectro do autismo, nós temos os níveis de suporte, que é o nível 1, nível 2, nível 3. Dentro dos transtornos motores, nós temos os transtornos de tiques, os transtornos de movimentos estereotipados. Nós temos também os transtornos globais do desenvolvimento, que geralmente é um diagnóstico que a gente faz para crianças até os 5 anos de idade, que têm aí dificuldades em realizar os testes psicopedagógicos ou os testes psicológicos. E nós temos também a deficiência intelectual ou os transtornos de transtorno do desenvolvimento intelectual. É um trava-línguas, gente. Esse transtorno também possui os seus níveis de suporte, né? Que é o nível de suporte 1, 2, 3, certo? E aqui a capinha do DSM, onde vocês encontram todos esses transtornos que eu acabei de falar com vocês. Inclusive, a gente consegue, né, até nas nossas especializações aqui no REMA, a gente tem disciplinas específicas que trabalham com cada um desses transtornos, por exemplo, lá no curso de neuropsicopedagogia clínica, no curso de psicopedagogia clínica, né, o curso de psicopedagogia atuação clínica, institucional, escolar, né, e hospitalar. Então, assim, nós temos uma disciplina que fala sobre TDAH, uma disciplina que fala sobre transtorno do desenvolvimento intelectual, uma disciplina que fala sobre autismo, e não somente disciplinas que falam, mas disciplinas que buscam ensinar para esse profissional o processo de intervenção, o processo de avaliação, a escrita de um relatório psicopedagógico, né? E aqui nós temos a capinha do DSM-5, que eu vou puxar a orelhinha de vocês. A partir de hoje,
esse livro aqui é o livrinho de cabeceira de vocês. Vocês vão devorar esse livro. Ele tem aí 800 e poucas páginas, tá? Mas vão lendo com calma, vão digerindo, tá? E aqui, pessoal, quais são os principais sinais e sintomas das dificuldades de aprendizagem? E como que a gente faz para poder entender um pouquinho sobre isso? Vejam lá, ó. Crianças com dificuldades para ler, dificuldades em aprender cores, dificuldades, cores, formas e tamanhos, né? Dificuldades na motricidade e na coordenação motora. E aí, falando em coordenação motora, eu trouxe aqui um brinquedinho para vocês verem, que é extremamente interessante para a gente trabalhar, ó, motricidade, principalmente das crianças pequenas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, ele é um brinquedinho de encaixe que a gente consegue avaliar e consegue entender. Ó, eles são triângulos que vão se encaixando um dentro do outro. Ó, certo? E esse tipo de atividade, pessoal, tem crianças, mesmo crianças maiores, que não conseguem realizar. Por quê? Porque tem dificuldade no movimento, tem dificuldade na motricidade e também dificuldade no planejamento. Não consegue observar o que vem primeiro e o que vem depois. Ele é dessa forma aqui, ó, tá? Deixa eu terminar de montar aqui para vocês verem. Ó, a montagem dele correta é assim, e ele vai caindo, né? A montagem correta dele é assim. E aí, gente, o que acontece? A criança, a gente coloca esse tipo de atividade separadinho, a gente desmonta ele, tá? Disponibiliza em cima de uma mesa e você diz para a criança o seguinte: eu gostaria que você tentasse organizar e montar esse joguinho aqui para mim. Parece um joguinho simples, mas a gente consegue observar como que está o desenvolvimento e a coordenação motora dessa criança. Certo, pessoal? Na sequência, vamos lá para os nossos slides novamente. Na sequência, nós temos aqui o seguinte, ó. Dificuldades também na lembrança de informações, tá? Dificuldades para falar, crianças que remexem muito, dificuldade na organização, dificuldade para concluir lições, tá? Tudo isso são questões que precisam ser observadas na identificação das dificuldades de aprendizagem. E aí, eu tenho também algumas estratégias pedagógicas, psicopedagógicas, que me auxiliam a interpretar e a intervir nessas dificuldades, tá? Que é o que nós vamos aqui conhecer já. Vamos lá. Sei que vocês devem estar curiosos. Temos aqui, ó, Saviani, lá em 1991, diz pra gente o seguinte: os profissionais da educação devem identificar o que é essencial, principal e fundamental. É indispensável para a seleção dos conteúdos do trabalho pedagógico. Gente, o que isso significa? Nós, enquanto profissionais da educação, nós precisamos entender qual é a demanda mais urgente do meu estudante. Eu preciso entender o que ele precisa de mais emergencial, tá? Não adianta eu querer ensinar tudo, não adianta querer eu passar tudo para ele na escola, se eu não fizer aí uma seleção antes. Esse recorte dos conteúdos, tá, gente? Eu preciso fazer esse recorte de forma adequada. Senão, a gente não vai conseguir prosseguir. Certo? E aí, na sequência aqui, nós temos também que Gasparin fala pra gente que as dificuldades de aprendizagem, para que as dificuldades de aprendizagem diminuam, será imprescindível a participação ativa de todos os membros educacionais, alunos, pais, professores, equipe pedagógica e políticas públicas.
Pessoal, eu sempre digo o seguinte, nós, enquanto professores, nós temos que ter uma postura diferente no trabalho pedagógico com as crianças com transtornos e dificuldades, mas a família também precisa ocupar o seu lugar, tá? Tem professores que sofrem muito, porque pensam assim, meu Deus, eu não estou conseguindo avançar. Mas, gente, observem, a gente só tem 4 horas aulas com essa criança. E aí, o que a gente faz? Não é mesmo? Então, vejam lá, ó. Nós temos algumas atividades de intervenção. Vou dar um zoom aqui rapidinho para vocês. O que vocês vão pedir para a criança? Eu gostaria que vocês contassem quantas letras U, R, N, V e M tem nessa imagem. Vocês vão observar que algumas crianças com dificuldade na atenção, elas irão esquecer de contar as letras que estão no miolo ali, ó, no miolinho das flores. E aí depois você vai mostrar para elas assim, olha, você esqueceu de contar esses aqui. Ela vai falar, nossa, é verdade, eu nem percebi. Daí você já consegue observar que é uma dificuldade atencional. Tá, gente? Opa, deu um zoom aqui. Vamos lá para o próximo, então. Eu tenho aqui também, e essa é uma atividade física, né? Uma atividade que está aqui na minha mesa, que é essa aqui, ó. Essa atividade aqui, eu consigo trabalhar com a criança o desenvolvimento do raciocínio lógico, tá? Eu vou mostrar esse cartão para a criança. Esse cartão tem o número 3, escrito, né, em algarismo. Eu quero que essa criança conte por meio aqui dos pregadores de roupa que estão pintados, né? Quantos tem aqui? Ele vai ter que me mostrar em unidade quanto tem aqui, quanto que esse número 3 representa no concreto, tá? Aqui ele tá no abstrato, né? Ele precisa entender que aqui é o número 3. Número 3 são 3 unidades. Mas aqui, ó, ele vai precisar representar para mim no concreto, e aí eu vou deixar vários cartões assim em cima, tá? Inclusive eu tenho outros aqui para mostrar para vocês, ó. Número 5, tenho também número 4, tenho também aqui o número 2, né? Eu vou deixar os cartões sem os grampeadores de roupa, né? Os pregadores de roupa, e vou falar com ele. Quantos pregadores de roupa eu preciso para completar aqui o número 3? Daí ele vai falar 1, 2, 3. Certo, gente? A mesma coisa a gente tem aqui, ó, com o número 2. Certo? Muito bem. Vamos continuar aqui. Nós temos também que é relativo também ao desenvolvimento da questão da aprendizagem, certo? Só que antes, eu queria mostrar uma outra coisinha também que tem aqui, tá? Que é essa atividade aqui, ó. Para trabalhar leitura e raciocínio também lógico e também consciência fonológica, consciência do fonema. São esses cartões com letras garrafais, tá? Percebam aqui, ó. Deixa eu colocar um pouquinho mais perto. Viram? Maravilha. Agora eu vou pegar um só para a gente conseguir ter uma noção melhor. Letra R, tá? Eu posso pedir para a criança o seguinte: que letra é essa aqui? Essa letra é R de quê? Qual outra palavra que começa com a letra R? E aí a criança vai dizer, R de risco. Beleza. Depois, vocês vão perguntar para ela assim, ó, que objeto é esse aqui? Talvez seja uma criança que ainda não saiba ler. Que objeto é esse aqui? Ela vai falar relógio. Daí você diz, relógio começa com que letra? Né? Ou seja, a gente quer trabalhar a questão da consciência fonológica, a gente quer trabalhar a questão também do processo de alfabetização e fazer com que essa criança construa um repertório psicolinguístico melhor. A mesma coisa a gente tem aqui com rato, né? Qual outra palavra começa com R?
Que animal é esse aqui? Ela vai falar rato, né? Ou seja, são atividades de intervenção que a gente consegue trabalhar com a criança dentro de uma perspectiva pedagógica e de uma perspectiva também psicopedagógica, tá, gente? Vamos lá para mostrar para vocês outra atividade. Vamos aqui, ó. Essa atividade aqui é uma atividade de noção temporal, tá? E que também a gente consegue trabalhar a questão numérica. A gente trabalha também a atenção, a gente trabalha a percepção, a gente trabalha muitas questões aqui. Observem só, eu vou pedir para a criança o seguinte. Eu gostaria que você preenchesse para mim da imagem menos completa para a imagem mais completa. E aí a criança vai, ó, percebam aqui que o palhacinho ali de baixo, né, da parte de baixo à esquerda, tem apenas um chocalho. Então a criança vai marcar ali, ó, nesse quadradinho que tem ali embaixo, número 1. Depois, o palhacinho de cima, né, tá com 2 chocalhos, de cima e do meio ali. Vou colocar no quadradinho o número 2, até a criança conseguir desenvolver toda a atividade. Essa outra atividade aqui, a mesma coisa, deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês, tá? Ó, eu gostaria que você escrevesse nos quadradinhos qual e o que se repete em cada uma das palavras. Observem ali, ó, teia, peixeira, canteiro, bandeira, inteiro, manteiga, fruteira. O que está repetindo? O ei, né? A mesma coisa, ó, gaiola, paio, aida, raiva, gaivota, caixote, papagaio. Qual que é a sílaba que está se repetindo ali, pessoal? Ai, né? Essa é a sílaba que está se repetindo ali. E aí a criança vai colocando. Essa outra atividade aqui é uma atividade de suporte, tá? Principalmente para crianças que têm dificuldades no processo de codificação matemático. Eu chamo de espirais numéricas, tá? O que eu vou fazer? Eu vou montar os cartõezinhos pequenininhos assim, eu vou plastificar e vou furar com aquele perfurador que a gente tem em casa, na escola, na clínica, né? De um lado, eu vou colocar o algarismo e do outro eu vou colocar, pode ser qualquer desenho. Aqui eu coloquei bolinhas, mas podem ser desenhos, o que a criança mais gosta, dinossauros, né? Em formato de unidade para ela conseguir contar. Isso aqui, e aí eu vou colocar uma argolinha, como esses que a gente pendura na chave, para essa criança ter isso junto para ela conseguir se lembrar. Quanto mais a criança consulta, mais ela vai se apropriando. Uma dica muito interessante, pessoal, que eu dou para vocês, principalmente para quem trabalha com matemática nas séries iniciais, é o seguinte: recortem a tabuada, colhem na mesa da criança, para ela conseguir, toda vez que ela precisar, ela vai lá consultar, porque é uma forma da criança sempre conseguir ter aquilo na mão e ela vai se apropriando. Quanto mais ela vê, quanto mais ela utilizar, ela vai se apropriar daquele conhecimento. Aqui é muito parecido com esse aqui que eu mostrei para vocês, tá? Muito parecido, só que aqui é com pompons, certo? E nós temos quais os profissionais que atuam nesse processo, que auxiliam nas intervenções e na avaliação, né? Nós temos aí os profissionais psicólogos, os profissionais médicos, os profissionais psicopedagogos, os profissionais neurologistas, os profissionais neuropsicopedagogos, principalmente os clínicos, né? O profissional psicomotricista, certo? O profissional de terapia ocupacional e o profissional também de fonoaudiologia. Obrigada
Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!